Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET volume 5 do segundo ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. Considere as duas fogueiras representadas ao lado, feitas lado a lado com o mesmo tipo e quantidade de lenha. A rapidez da combustão da lenha será, ou seja, temos aqui a fogueira 1 e aqui a fogueira 2. Aqui temos 6 pedaços de madeira e aqui também 6 pedaços de madeira. Só que a forma de organizar esses pedaços de madeira aqui na fogueira 1 está diferente da forma de organizar aqui na fogueira 2. Sabemos que a quantidade de lenha é igual e para essa quantidade de lenha, tanto em A, tanto em B, tanto em 1, tanto em 2, entrar em combustão, precisa da quantidade de oxigênio. E esse oxigênio ele está no ar atmosférico. Então, nós vemos aqui nessas opções A, B, C, D e E, e quando o reagente ele é sólido, no caso aqui a madeira é sólida, ele está sendo o reagente. E para esse reagente, que é o pedaço de madeira, entrar em combustão, ele precisa do gás oxigênio que está no ar atmosférico. E quanto maior será a superfície de contato desse reagente, maior será a velocidade de combustão, ou seja, mais rápida será a combustão. Então, a alternativa vai ser a correta, ou seja, vai ser maior, a rapidez de combustão da lenha será maior na fogueira 2. Por que em 2? Porque aqui na fogueira 2 há uma superfície de contato maior com o ar. Então, aqui vai ter mais ar nas extremidades em contato com a lenha, mais do que em 1. Aqui todos os pedaços de madeira estão em contato com o ar, porque a madeira está afastada uma da outra. Enquanto aqui na fogueira 1, aqui na parte central dos pedaços de madeira não está tendo contato com o ar, que iria dificultar essa combustão dessa lenha. Então, a alternativa correta vai ser a letra E. Atividade 2. O carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. Qual é a situação em que a forma de apresentação do combustível do comburente e a temperatura utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade? Então, temos aqui o combustível, que é o carvão em pedaços ou pulverizado, o comburente, que é o ar atmosférico ou oxigênio puro ou oxigênio liquefeito, e as respectivas temperaturas. Dentre o combustível, que temos o carvão em pedaços e o carvão pulverizado, o carvão em pedaços significa que a combustão dele será mais lenta do que o carvão pulverizado. O carvão pulverizado ele está os seus pedaços eles estão menores do que esse outro aqui. Ele está em uma forma de pó, por exemplo. Então, a velocidade da reação acontecerá mais rápido no carvão pulverizado. Então, eu vou colocar aqui um visto, vai acontecer aqui e aqui. Então, o carvão em pedaços está fora, fora e fora. Agora, o comburente. Temos ar atmosférico, oxigênio puro e oxigênio liquefeito. No ar atmosférico, nós temos 21% de gás oxigênio. O ar atmosférico igual, e aqui oxigênio puro. Oxigênio puro significa que é o próprio O2. Ar atmosférico, 21% de gás oxigênio. Entre oxigênio puro e ar atmosférico, o oxigênio puro vai acontecer uma combustão mais rápida, porque aqui eu tenho 100% de oxigênio, enquanto aqui eu só tenho 21%. Então, aqui está fora, aqui está fora. O oxigênio puro e o oxigênio liquefeito, a diferença é que o oxigênio puro ele está na sua fase
gasosa, o seu estado físico é gasoso. E o oxigênio liquefeito, o seu estado físico vai ser líquido. Ou seja, eu tenho o sólido, o líquido e o gasoso. Os três estados físicos da matéria. Quando uma substância é gasosa e passa para o estado físico líquido, falamos que essa substância ela foi liquefeita, ou seja, ela foi submetida a uma pressão para ela atingir esse estado físico líquido. Então, as substâncias, no caso aqui dos comburentes, no seu estado físico gasoso, ela vai favorecer melhor do que no líquido. Então, o liquefeito também está fora. Agora temos aqui as temperaturas. A velocidade da reação química, ela acontece melhor em altas temperaturas. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais rápido vai haver a combustão, mais rápido vai ser a velocidade de uma reação química. Então, inicia-se em 0, 20, 30, 50 e 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é a maior temperatura em que temos. Então, indica que o comburente e a temperatura utilizada que vai favorecer a combustão do carbono com maior velocidade vai ser no carvão pulverizado com oxigênio puro a 100 graus Celsius. Vai ser a alternativa D. Atividade 3. Quando se abana carvão em brasa, que está na churrasqueira, ele se torna mais incandescente. Por quê? Justifique sua resposta. Ou seja, aqui quer saber, quando abana o carvão, ele fica mais aceso. As brasas, ela fica mais acesa, não fica com aquela tonalidade morta. E fala por quê e pede para justificar. Eu coloquei aqui uma justificativa, mas se vocês fizerem uma com o mesmo sentido, podem mudar o texto, porém o sentido tem que ser o mesmo. O ato de abanar o carvão em brasa proporciona uma maior quantidade de oxigênio. Ou seja, quanto maior a quantidade de oxigênio tiver em contato com esse carvão que está em brasa, melhor vai ser o desempenho da reação química. E a reação química é carvão queimando devido à ação do gás oxigênio. O que faz com que a reação ocorra mais rápido e a brasa fique mais incandescente, ou seja, e a brasa fique mais acesa, mais com aquela tonalidade viva, isso ocorre porque quanto maior forem as concentrações dos reagentes, maior a velocidade da reação. O que é as concentrações dos reagentes? Eu coloquei aqui duas reações químicas para exemplificar o que eu estou falando. Carvão é o que está na churrasqueira sendo queimado. Gás oxigênio é o que está no ar. E quando o carvão começa a ficar com aquela tonalidade fraca, então abana-se o ar para que a reação aconteça da melhor forma possível. Então, carvão mais gás oxigênio, quanto mais gás oxigênio eu tiver, aqui no caso eu estou tendo 2 átomos de gás oxigênio, eu vou ter o CO2, que é o gás carbônico. O gás carbônico, ele na natureza, as plantas utilizam esse gás carbônico no seu processo de fotossíntese. Agora, se eu tiver uma quantidade insuficiente de gás oxigênio, veja bem o que vai acontecer. Carvão mais a metade só de gás oxigênio, a reação ela não vai ser tão eficiente. O monóxido de carbono ele é muito tóxico e se a pessoa expirar ele em ambiente fechado, a pessoa pode morrer facilmente. Esse daqui também ocasiona vários sérios riscos à saúde, mas o monóxido de carbono ele ainda é pior do que o CO2. Então, eu apenas reduzi a quantidade de gás oxigênio e
o produto final foi modificado. Então, quanto maior for a quantidade de gás oxigênio, melhor vai ser o efeito da reação química. Uma outra situação que eu posso destacar aqui para vocês é os catalisadores que existem nos escapamentos dos carros e das motos. Ou seja, com esse catalisador no escapamento da moto, por exemplo, ali consegue filtrar uma quantidade desses gases poluentes, aproximadamente 80 a 90%. Então, aquele catalisador no escapamento da moto é para filtrar esses gases poluentes no meio ambiente. Ou seja, não vai deixar que essas grandes quantidades de gases poluentes passem despercebidamente para o meio ambiente. Então, o indicado é: deixe o catalisador na moto e no carro e mantenha regularmente sempre. Atividade 4. Ao fazer pão caseiro, deixa-se a massa descansar a fim de que o fermento atue. Algumas cozinheiras costumam colocar uma pequena bola de massa dentro de um copo com água. Após algum tempo, a bolinha inicialmente no fundo do copo passa a flutuar na água. Isso indica que a massa está pronta para ir ao forno. Com base no texto, podemos afirmar que 1. A densidade inicial da bolinha é maior que a da água? Correto, está certo. Aqui eu fiz o esqueminha, aqui tem o copo com água e a bolinha ela fica no fundo da água. Então, se a bolinha permanece no fundo da água, significa que a densidade da bolinha é maior que a densidade do líquido, que é a água. Então, aqui eu tracei aqui, parece um 7, significa que é maior. Correto. Afirmativa 2. A atuação do fermento faz a bolinha flutuar, porque a fermentação libera gás dentro da massa. Isso faz a bolinha aumentar de volume até ficar menos densa que a água e subir. Certo também. Ou seja, a fórmula de calcular densidade é densidade igual massa dividido pelo volume. No início, a bolinha ela fica no fundo da água. Então, ela está menor. Quando o fermento começa a atuar nessa massa, nessa bolinha de massa, ele começa a aumentar o seu volume. E como volume e densidade eles são inversamente proporcionais, quando um aumenta, o outro vai diminuir. Então, se o volume dessa massinha, dessa bolinha de massinha, ele aumentou suficiente que chegou ao ponto de atravessar a água e ficar aqui por cima da água, então, nesse momento, a sua densidade diminuiu. Aqui no início, a densidade da bolinha era maior do que a da água. Agora, no final, quando a bolinha sobe, a densidade da água agora é maior que a densidade da bolinha. Então, essa afirmativa 2 também é correta. Afirmativa 3. Em dias frios, a bolinha leva mais tempo para subir, porque a fermentação, como toda reação química, tem sua velocidade reduzida com a diminuição da temperatura. Correto também. A reação química, para ela ter a sua velocidade aumentada, tem que ter altas temperaturas, ou seja, quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação e vice-versa. Quanto menor for a temperatura, mais lentamente vai ser a reação química. Então aqui eu coloquei aqui esse trecho, ó, quanto menor a temperatura, menor vai ser também a sua velocidade. Então, essa afirmativa também vai ser corretamente. Nesse caso, nos dias frios, a temperatura vai estar mais baixa, vai estar uma temperatura menor, então vai levar mais tempo para essa bolinha subir.
Atividade 5. O aumento da temperatura provoca o aumento da rapidez das transformações químicas. Assinale a alternativa que mostra o gráfico obtido quando se representa o tempo necessário para que uma transformação química se complete em função da temperatura. Aqui abaixo temos 5 gráficos, A, B, C, D e E, para escolhermos o melhor gráfico que representa o que foi citado. Então, eu já rascunhei aqui esse gráfico A para me mostrar para vocês que quanto maior a temperatura, mais rápida será a velocidade. Então, esse sinal aqui passa um tracinho para ele parecer um 7, passa um tracinho parece um 7. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior será a velocidade de uma reação química. E vice-versa, aqui, quanto maior a temperatura, menor, parece um 4, é menor, será o tempo necessário para que essa reação química aconteça. Então, são duas situações em que deve-se prestar atenção. Maior temperatura, mais rápida é a velocidade dessa reação química. Se mais rápida vai ser a velocidade, então o tempo vai ser menor. Então, aqui, eu coloquei aqui um texto para melhor identificar. Quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação. Ou seja, quanto maior a temperatura, menos tempo é necessário para a reação completar. E aqui eu tracei, em alguns pontos, esse gráfico na sua temperatura e no seu tempo. Então, aqui o tempo, eu coloquei aqui, ó, como aqui a setinha está subindo no eixo Y, aqui está subindo, eu coloquei 1, 2, 3, 4. Vamos supor que seja minutos. Minuto 1, minuto 2, minuto 3, minuto 4. A temperatura, vamos fazer uma suposição que seja em graus Celsius, subindo aqui, ó, de 10, 20, 30 e 40. Ela está crescendo. Então, na medida que a temperatura está aumentando, aqui aumentou de 10 para 20, aumentou de 20 para 30, de 30 para 40, o tempo aqui, quando a temperatura aumenta, o tempo diminui. Diminuiu lá, ó, de 3 para 2, para 1, e assim sucessivamente. Eu coloquei uma tabelinha aqui do lado para coletar essas informações junto com vocês. Aqui nesse primeiro ponto, eu tenho aqui 2,8 mais ou menos. 2,8 vai ser o tempo. E essa temperatura nesse ponto, ela vai ser 10. Nesse outro ponto aqui, eu tenho mais ou menos 1,5. Então, o tempo vai ser 1,5, 1 minuto e meio. E a temperatura vai ser 20. No próximo ponto, eu tenho aqui 1 minuto. E a temperatura eu tenho 30. No último ponto, quarto ponto, eu tenho aqui aproximadamente 0,8, que é o minuto. E eu tenho aqui a temperatura 40. Com essa tabelinha, é possível analisar que quanto maior a temperatura, menor é o tempo. Ou seja, 40, eu tenho um tempo pequeno. A temperatura de 10, eu tenho já um tempo maior. Então, com base no gráfico e nessa tabela e nessas suposições que foi feita, então o gráfico melhor que representa vai ser o gráfico da letra A. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Fique com Deus. Até a próxima. Terminamos aqui mais a correção de mais uma semana. E dê o like nesse vídeo. E faça aí os seus comentários para enriquecer o conteúdo de vocês.